Então, como eu estava dizendo, esse Salmo 91, lá fala do espanto noturno, da seta que voa ao meio-dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vê tudo isso? Porque esta terra, ela entrará num processo do juízo de Deus, e as 7 trombetas do Apocalipse nos mostram isso. Está na hora de nós voltarmos o nosso coração, irmãos. Não é para ouvir opiniões sobre Apocalipse, é para ler este livro e deixar que o Espírito interprete ele no nosso coração. Não é ficar lendo o livro para saber qual escola melhor se aproxima da interpretação deste livro. Isso é tolice. Leia este livro e deixe que o Espírito Santo coloque colírio nos seus olhos e te dê revelação dele. Então, irmãos e irmãs, nestes textos que nós acabamos de ler, nós precisamos ver aqui 2 pontos que vão nos mostrar estes sinais evidentes da volta do nosso Senhor. Veja aqui o versículo 36, diz assim: porém, daquele dia, preste atenção, daquele dia e daquela hora, será um dia de 24 horas, e será uma das horas desse dia, ninguém sabe. Então aqui tem um ponto nevrálgico para muitos. As pessoas dizem, irmão, o dia e a hora ninguém sabe. O perigo disso aqui, da interpretação superficial deste texto, é nós nos afastarmos da revelação e cairmos no comodismo, esconder a nossa apostasia num texto que nós não conseguimos tocar a sua vida. Aí o inimigo vai nos distanciando da verdade, vai criando fissuras no nosso coração, na nossa fé. Claro, irmãos, o dia e a hora nós não sabemos, e graças a Deus que não, e Deus quis que fosse assim. Quem é que não gosta de uma surpresa? Qual a noiva que não gosta de ser surpreendida pelo seu noivo? Quem não gosta daquele dia especial na sua vida ser surpreendido? Deus, da mesma forma, quanto ao dia, isso não faz muita diferença para nós na interpretação aqui, porque o versículo seguinte, que está a chave de tudo, a gente despreza, e não deveríamos. Veja que ele começa com a conjunção adversativa que vai estabelecer um contraste. Ele diz, mas, está vendo aí? Como nos dias de Noé. Então nós temos dia no versículo 36 e temos dias no versículo 37. Junte esses 2 termos aí. O dia, o Senhor não revelou, mas os dias Ele revelou. Ele diz, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então o que é que nós temos que fazer aqui? Estudar os dias de Noé. Nós temos que começar lá em Gênesis capítulo 4, e a partir deste capítulo, com a ajuda do Espírito Santo, estabelecer o fundamento o máximo possível sobre aquilo que pudermos capturar a partir de Gênesis capítulo 4. Então eu convido vocês, por favor, venham comigo aqui em Gênesis capítulo 4. Vamos olhar com muito cuidado todo o cenário que compreende aquilo que nós conhecemos em Mateus capítulo 24 como os dias de Noé. Vamos ao primeiro ponto. Possivelmente você vai conseguir ver outras coisas. Eu vou tentar lhes mostrar pelo menos 8 pontos aqui, 7, 8 pontos talvez. Mas se você ler cuidadosamente, você pode perceber outros. Veja no capítulo 4, a partir do versículo 17. Porque se você volta ao 16, diz que saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Coabitou Caim com sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Enoque. Enoque edificou a cidade, chamou o nome do seu filho Enoque, e a chamou do nome do seu filho Enoque. E Enoque lhe nasceu Irade, Irade Meujael, Meujael Metusael, Metusael gerou Lameque. Muito bem. Eu quero que você observe aqui
Porque esta é a genealogia de Caim. Você notou algo curioso nessa genealogia? É uma genealogia que não tem anos de vida contabilizado. Qualquer genealogia que você estudar na Bíblia, você aqui especialmente no Antigo Testamento, você vai ver isto. A genealogia de Sete, a genealogia de Adão, de Noé. Você vai ver que é princípio aqui no livro de Gênesis que as genealogias tenham anos de vida contabilizado. Porém, a genealogia de Caim não há anos de vida contabilizado. Espiritualmente, isto é significativo. Porque o que significa, do ponto de vista espiritual, uma genealogia que os anos de vida não foram contabilizados? Uma genealogia que perdeu a presença de Deus. Este é o primeiro item que constitui os dias de Noé, baseado aqui em Gênesis capítulo 4. Uma geração sem a presença de Deus. Irmãos e irmãs, se você, de maneira sóbria, honesta, sincera, discernir esse tempo, é o que mais caracteriza a nossa geração, uma geração que perdeu a presença de Deus. Uma geração rebelde à presença, ao nome, ao testemunho, ao reino e à glória de Deus. Uma geração que banaliza as coisas sagradas. E não falo só do mundo, eu falo desse cristianismo institucional, denominacional. Não estou dizendo que as pessoas que estão aí estão perdidas, mas de maneira geral, há uma degradação do Evangelho, há uma degradação do testemunho de Deus, de maneira geral. As pessoas não se importam mais com a presença de Deus e nem se inquietam com a ausência dele. Porque uma coisa muito particular nessa geração, e nós vamos ainda ver isso como item fundamental aqui: a constituição do mundo como sistema. A primeira característica da geração de Noé, uma geração que perdeu a presença de Deus, uma geração que teve os seus anos de vida roubados. Essa é uma das mais terríveis façanhas de Satanás, e talvez podemos dizer, a mais triste descrição de uma geração que os seus anos de vida não foram contabilizados, é que eles perderam a presença de Deus. Há na Bíblia inúmeros exemplos que demonstram isto. Gênesis capítulo 16, o último versículo, e depois o 17, o primeiro versículo, você vai ver, no último versículo do capítulo 16 de Gênesis, Abraão se encontra com 86 anos. O versículo seguinte, ele tem 99 anos. Qual a diferença de um versículo para outro? Como é possível, de um versículo para o outro, 13 anos da vida de uma pessoa desaparecer? E você sabe que foram esses os anos em que Abraão gerou Ismael, e Ismael cresceu na presença de Abraão. E você sabe que Ismael é a consequência da mistura da fé com a carne. Abraão misturou fé com carne e gerou Ismael. Está vendo? Quando foi que Abraão deixou seus anos de vida deixou que os seus anos de vida fossem contabilizados por Deus? À medida que ele começou a viver uma fé misturada com carne, fé religiosa. Você vai ver isso também, meus amados, em Cristo Jesus, no livro de Juízes. Você vai ver que Israel, a partir do capítulo 3 do livro de Juízes, você vai ver que do capítulo 3 de Juízes até o capítulo 13, você vai ver que a nação de Israel teve ali quase 3 décadas, 111 anos, debaixo de cativeiros, Isso é triste, porque são anos perdidos. Praticamente 3 gerações viveram em Israel e não pôde desfrutar do testemunho da presença de Deus no meio do seu povo. Que tragédia!
Esta é a descrição da nossa sociedade, esta é a descrição do nosso mundo, esta é a descrição da realidade espiritual que nos cerca. Uma geração que tem desprezado a presença de Deus.